Seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu nome é Felipe Barros e hoje eu vou fazer uma análise bem discricionária do Bitcoin sobre o que está levando a esse movimento de 28% de aumento, que ele saindo dos 16 mil dólares indo para os incríveis 23 mil dólares, certo? Então vamos compartilhar a tela com vocês aqui e eu vou para a tela do Bitcoin. Beleza. O que que acontece aqui? Aqui a gente tem o gráfico normal do Bitcoin. Eu gosto, como eu vou olhar o gráfico logaritmo do Bitcoin, por que que eu vou olhar o gráfico logaritmo do Bitcoin? Porque o logaritmo ele mostra a diferença da variação percentual. Já o gráfico normal mostra a diferença entre os preços. E eu vou usar uma amplitude mensal justamente por conta que o mensal é nos próximos 1 ano e meio, né? A amplitude do gráfico mensal. Então, aqui a gente tem todo o gráfico do Bitcoin até agora, mas vamos jogar por logaritmo. Quando você joga por logaritmo, você vê que o Bitcoin, ele tem uma tendência natural de alta. Aqui a gente tem essas LTAs e LTBs, e até agora ele tem respeitado bem os toques, né? Seja tanto para alta quanto para baixo. A gente pode, pode ter de agora para frente um movimento de alta. Alguns fatores, vamos neles. Primeiro, a gente vê o fator macroeconômico. Segundo semestre de 2023, a gente tem um encaminhamento de um fim de recessão. E a paridade do Bitcoin com o S&P, a gente pode até ver aqui, SPX, ela está diminuindo. Chegou até 85% de paridade um com o outro. Hoje está na casa dos 70%. Vou pegar aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, beleza. Beleza, vamos fazer aqui, ó, Bitcoin versus SPX. Isso. Aqui, ó, na mesma escala. Não. Nos últimos 6 meses, vamos tirar o gráfico de linha e vamos pegar, cadê o SPX aqui? Isso. Aqui, para você ter ideia, é, nos últimos meses, nos últimos 6 meses, a paridade do Bitcoin e do S&P tem descorrelacionado. Antigamente, não. Você vê aqui, ó, vou pegar aqui até o ano passado, que beleza. Até o ano passado, eles eram bem correlacionados. Quando o mercado econômico americano entra em recessão, e de fato, o que é a recessão do mercado macroeconômico americano? Inflação alta, juros altos e começa a não ter um movimento de queda, de desaceleração, de compras de casas novas, certo? Então, o que que a gente vê? A gente vê as famílias americanas, de fato, perdendo seu poder aquisitivo, perdendo seu poder de compra. Isso é recessão, consequentemente. A gente vê nos ciclos econômicos que ele vai e volta, não dá para saber se a gente está no fundo do poço
é muito prematuro, mas tem estudos que a economia americana vai sair da recessão a partir do segundo semestre de 2023, quem sabe 2024. O Banco Central americano tem falado que vai manter os juros altos pelo tempo necessário. Eu vejo que só em 2024 que os juros vão começar a baixar, então a gente tem um controle de juros maior para poder combater a inflação, consequentemente o poder de compra diminui e, consequentemente, a gente tem recessão. Então, o que que a gente vai ter os movimentos próximos, né, macroeconômicos? Isso daí. A gente tem taxa de juros caindo no médio e longo prazo. Esse ano a gente tem inflação começando a ficar controlada nos Estados Unidos e, consequentemente, a gente vai ter um bull market, quem sabe final de 2024, início de 2025, se tudo der certo. Né? Lembrando que a gente tem outros requisitos para que isso possa piorar ou melhorar. Por exemplo, guerra da Ucrânia, desaceleração econômica da China. Estão falando de uma aceleração econômica da China agora? Sim, mas não é para o lado de commodities 100%, e sim para o lado de serviço. Eu acredito que a próxima aceleração econômica chinesa vai ser focada no mercado interno para serviço. Então, todos esses fatores emplacam. Eles, de certa forma, eles, como é que eu posso falar? Eles podem literalmente impactar, impacto, de certa forma impacta. Então, o que é que a gente tem? A gente tem um movimento macroeconômico do mundo, né, em recessão, possíveis saídas de recessões ao decorrer do tempo. E o mercado de cripto ele é muito sensível perante isso. Então, a gente vê justamente aqui, nos 3, 4 meses para trás, de dezembro, novembro em diante, que a descorrelação sai do Bitcoin, ele sai do S&P e começa a literalmente subir, 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 subir em relação do S&P. Pra você ter ideia, o S&P subiu de lá para cá 1,9, o Bitcoin 39%. Então, a gente vê esse descorrelacionamento justamente por conta do sentimento de que o fim de recessão já está no horizonte. Então, o mercado de cripto ele começa a, a sinalizar isso, justamente por conta dessa aceleração. E considerando o gráfico do Bitcoin e as médias móveis de 200 dias aqui, decorrer do tempo, o Bitcoin tocou algumas vezes abaixo dessa média móvel. Ele tocou em 2018, quando teve uma queda de 90% no mercado de cripto. Depois ele tocou agora. Também teve uma queda de 70%, 80% do mercado de cripto. E a gente pode ver, sim, o Bitcoin com um aumento muito violento nos próximos meses. E eu vejo que no cenário de até 2025, o setor de tecnologia vai sair desse sangramento que eles se encontram, justamente porque quando a gente tem um aumento da taxa de juros, o mercado de tecnologia, o setor de tecnologia é o que mais sofre. Então, eu penso que quando o Fed abaixa as suas taxas de juros futuramente, no decorrer dos anos, isso eu falo para daqui 1 ano e meio, 2 anos, quando o Fed abaixar lá para abaixo de 3%, de 3,5%, por que que acontece? O S&P, historicamente, até 3%, 3,5%, ele anda bem. O movimento de acionário, ele movimenta bem junto com os juros. Aí, quando os juros começam a subir demais, o mercado acionário cai.
inverte-se. Então, assim, a gente tem o Bitcoin para os próximos anos com uma alta muito expressiva, muito expressiva. O mercado de cripto. Então, eu penso, quando essa desaceleração econômica acabar, quando os juros começarem a cair, inflação americana controlada, PMI, a gente tendo os PMI com níveis bons, né, níveis satisfatórios, que é o índice de produção industrial, o mercado laboral no mundo todo, não só americano, mas no mundo todo, Europa, Ásia, voltando a subir, mercado laboral aquecido, mercado de trabalho aquecido, e a inflação global controlada, eu penso que o Bitcoin vai ter uma alta muito expressiva, mas muito expressiva mesmo. Não dá para dizer quanto, mas eu arrisco dizer que vai romper a última máxima. E eu vou compartilhar aqui com vocês também o porquê que eu acredito que o Bitcoin, não só através de análises gráficas e indicadores econômicos, tende a se sobressair no mercado de alta nos próximos anos. Vamos lá. Cadê você? Cadê? Interromper compartilhamento. A gente. Cadê vocês? Compartilhar tela. Cadê? Aqui. O que que a gente vê mundo afora? Primeiro que, né, o Bitcoin ronda os 23 mil dólares e as altcoins negociam de forma mista nessa segunda-feira. Mas não é isso que eu quero. A gente vê, por exemplo, República Centro-Africana monta equipe para criar a legislação do Bitcoin. O que que a gente vê nisso daí? A gente vê que os governos, que os bancos centrais e os governos mundo afora começam a criar regulamentações do Bitcoin e criptomoeda nos seus respectivos países. E, de fato, isso é bom e isso é ruim. Isso é ruim porque não fica tão descentralizado. Mas isso é bom porque começa a ficar regulamentado. Fraudes fiscais e financeiras, crashes de corretoras como a FTX, ecossistemas como a Terra, a Luna, faz com que tenha um certo controle perante crimes financeiros. E uma vez que você vê, por exemplo, a República Centro-Africana querendo adotar o Bitcoin, você vê a SEC nos Estados Unidos querendo regulamentar o mercado, você vê aqui o Banco Central, junto com a CVM, regulamentando o mercado de criptomoeda, você vê o Banco Central discutindo isso. Você, por exemplo, Davos, você vê o que mais se tinha em Davos que eu percebi ali, porque eu acompanhei online, né? A gente percebia que tinha muita demanda de blockchain, da tecnologia blockchain, para se oferecer no sistema financeiro global. Então, eu penso que quanto mais instituições monetárias mundo afora quererem criar legislações e tributações. Não sei, não é legal tributação, mas é realização de lucro, né? Se você não quiser querer pagar imposto, você realiza lucro na Suíça, de criptomoeda, porque lá você não paga imposto. Mas também o dinheiro fica por lá. Você vai para paraísos fiscais, né? Como Ilhas Caimã, e assim sucessivamente. Dubai. Então, a gente vê nações e instituições monetárias querendo trazer o Bitcoin para si. E quanto mais isso acontecer, mais vai ter pessoas negociando bitcoins. Vai ter mais pessoas vai se adentrar no universo de criptomoedas, seja nas altcoins ou seja nas stablecoins. Isso, de certa forma, traz mais volatilidade, traz mais volume de negociação e, consequentemente, o preço dispara. Um outro dado importante é esse daqui, ó, Metaverse.
Ah, trilhão. Aqui, ó. Um outro dado importante que a gente vê aqui, lá na Fortune, é que o Citibank falou que o metaverso, né, vai ser uma economia, um ecossistema de 13 trilhões de dólares. Então, a gente vê aí, literalmente, o mercado de cripto. Sai aqui, moço. Tá bom, você não tá ajudando, né? Cara, esse pessoal do UI UX aqui do rolê aqui tá de sacanagem. Pô, entrei na caragem, né? Sério, mano. Só pra atrapalhar nós. Enfim, vamos voltar aqui. Então, assim, a gente vê outros provedores de pagamento adotando blockchain. A gente vê o mercado do metaverso com crescimento de 13 trilhões de dólares. A gente vê, por exemplo, a MetaMask aceitando, para quem não sabe, a MetaMask, ela é uma hot wallet, onde você vai lá e deposita suas criptomoedas. Você vê a MetaMask aceitando o Pix. Então, você vê a Visa, a Mastercard, investindo em blockchain. Então, eu acredito que a adoção massiva de criptomoeda nos próximos anos vai ser tremenda. Vai ser na casa de muitos trilhões de dólares. Se só o metaverso está entre 13 trilhões de dólares até 2030, imagina o restante do mercado de criptomoeda, seja de altcoins, seja de stablecoins, seja de GameFi, NFT, as novas atualizações do Ethereum vão proporcionar experiências incríveis e mais seguras a respeito de NFTs. Então, a gente tem um mercado de cripto em uma grande ascensão nos próximos 10 anos. E veio para ficar. Então, quando a gente vê notícias como essa, que a República Centro-Africana ela deseja adotar e, né, criar legislação para o Bitcoin, para se tornar algo legal. A gente vê o El Salvador adotando o Bitcoin e por aí vai. Então, assim, a gente, de certa forma, vê que o Bitcoin, voltando aqui para o gráfico dele, cadê? Opções corporativas, tela. Então, a gente vê aqui que o Bitcoin, no decorrer dos anos, tem muito a crescer e explorar. Ele literalmente está no LTA, numa linha de tendência de alta, com amplitude mensal, no caso dá 1 ano e meio. Então, a gente pode ter, sim, Bitcoin valendo muito dinheiro no decorrer dos anos. Justamente por conta da entrada massiva de instituições monetárias adotando e querendo legislar, querendo regulamentar esse tipo de mercado. Tem que tomar cuidado para não virar um subprime, porque em 2006, 2007, 2008, derivativos eram a zona. Então, tiveram que regulamentar o mercado de derivativos naquele período, por conta dos crash que tiveram. Venda descoberto, papéis lixo, junk bonds, então, os famosos CDOs lá, lixos. Então, assim, eu acredito que tem que ter, sim, uma certa regulamentação no mercado de cripto, justamente para não ter fraude financeira e, consequentemente, não haver prejuízo, é, não só para o sistema financeiro, mas também para as pessoas. E é isso. Eu acredito que o Bitcoin, no longo prazo, só tem a decolar. E é isso. Finalizo por aqui. Eu acho que eu falei muito. Muitíssimo obrigado pela audiência. Se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa seu feedback. E tamo junto. Beijo para vocês. E tchau, tchau. Vamos interromper aqui.
Vou embora, agora eu vou comer porque eu tô com fome. Tchau, tchau. Se inscreve aí, hein? Esquece não, pô.